Olá pessoal, mais um vídeo de cálculo 2. Optei agora por fazer outro exemplo da série de Maclaurin, né? Porque quando a gente faz um exercício de série de Maclaurin, além de obter qual é a série que gera a função quando temos somatório infinito, nós precisamos também chegar no final e determinar um intervalo de convergência, porque esse intervalo de convergência vai definir os valores de x para que haja a igualdade, né? Então, que inclui exercícios do tipo anterior, determinar intervalo de convergência de uma série qualquer. Então, praticando com esse exemplo, a gente estaria praticando para todos. Então, vamos lá. A gente sabe, né, que aqui o centro da série é igual a zero, porque é série de Maclaurin, e aí os termos dessa sequência, né, os ANs, são as derivadas de ordem n no ponto A, que aqui é no zero, sobre n fatorial. Então, a gente vai ter que fazer as derivadas. Para derivar essa função, é mais fácil considerar, por exemplo, quando a gente for derivar, eu não vou usar a derivada do quociente, eu vou derivar considerando que 1 sobre 1 menos 2x é 1 menos 2x na menos 1, que fica bem mais fácil de derivar. Para o A0, a gente sabe que a gente precisa da derivada de ordem zero. Só que essa derivada de ordem zero é a própria função no zero, que nesse caso fica 1 na menos 1. Então, o primeiro termo dessa série, né, A0 vezes x na zero, né, quando n igual a zero, vai ser 1 na menos 1, que é 1, sobre 1 fatorial, que é 1. Então, o A0 é 1. Para o A1, aí a gente já tem que derivar efetivamente. Qual é a derivada dessa função? Essa derivada dessa função é um formato, lá se a gente for ver o formulário de derivadas que vocês vão ter na fórmula, é uma f na n, é a derivada de f na n. Então, qual é a derivada de f na n? N vezes f na n menos 1, então vai ficar 1 menos 2x na menos 1, vezes a derivada de f. E a derivada de 1 menos 2x é menos 2. A derivada é como se fosse uma função composta, né, de uma f com x na n. Então, é assim que fica a derivada. Menos, com o menos 2 eu posso dizer que é 2 vezes 1 menos 2x na menos 2, na verdade, né? Menos 2. Então, isso fica 2 sobre 1 menos 2x. Então, quem vai ser f' de zero? F' no ponto, a derivada no ponto. Vai ficar 2. Né? Então, quem é o A1? Né? Porque essa é a primeira derivada, a gente determina o A1. Derivada no ponto, dividido por 1 fatorial. Então, 2 sobre 1 fatorial, que é 1, vai ficar 2. Então, A1 é 2. Então, já temos dois termos dessa sequência, o A0, que é 1, e o A1, que é 2. Então, temos muito trabalho pela frente para deduzir quem é o termo geral dessa função. Então, vamos à segunda derivada. Para derivar pela segunda vez, eu vou considerar essa forma aqui, ó, 2 vezes 1 menos 2x na menos 2, porque ela é mais fácil de derivar. Não assim, né, 2 sobre 1 menos 2x, porque me levaria a derivada do quociente, que é mais difícil. Então, nós temos uma constante que continua multiplicando na derivada e é o mesmo formato, né, do f na menos 1. Né? Agora, f na menos 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes menos 2, vezes 1 menos 2x na menos 3, vezes a derivada de 1 menos 2x, que é menos 2. Então, isso aqui vai dar 8 sobre 1 menos 2x ao cubo. Então, quem é o A2? Porque nós estamos na derivada de ordem 2. É a derivada de segunda ordem no ponto 0 sobre 2 fatorial. Então, se x é 0, isso aqui vai ficar 8, 8 sobre 2 fatorial. Eu poderia simplificar o 8 com o 2 fatorial, mas assim a gente não vai enxergar o termo geral dos ANs, e a gente precisa para escrever como somatório.
E também, se a gente não escrever como somatório, a gente não consegue depois generalizar para escrever e determinar o intervalo de convergência, né? Então, eu não vou simplificar, eu vou deixar assim. Ó, menos 2 com menos 2 dá positivo. É 2 vezes menos 2, que é o expoente. 1 menos 2 é x menos 2 menos 1, que é menos 3. Vezes a derivada de 1 menos 2x, que é menos 2. Então, vamos para a terceira derivada. E, pessoal, a gente vai fazer isso até justamente conseguir deduzir o termo geral dos ANs. Então, vou derivar essa expressão aqui. Na verdade, 8 vezes 1 menos 2x dá menos 3. Então, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil e não me perder na hora de derivar. Então, vai ficar 8 vezes menos 3, vezes 1 menos 2x dá menos 4, vezes a derivada de 1 menos 2x, que é menos 2. Então, isso aqui vai ficar mais 6. Então, 8 vezes 6 divididos por 1 menos 2x na 4. Então, terceira derivada determina o terceiro termo dessa sequência, que é a terceira derivada no ponto, dividido por 3 fatorial. Então, 8 vezes 6... Olha a tosse aí, né, pessoal? 8 vezes 6 sobre 3 fatorial. Peraí, 3 fatorial é 6. Então, eu vou deixar assim, por enquanto, mas eu vou depois verificar se essa simplificação que a gente poderia fazer aqui poderia ser feita para todo o termo dessa sequência. Se a gente conseguir, a gente vai generalizar os termos dessa série, que é o que a gente precisa. Então, vamos à quarta derivada. De novo, como é que eu vou derivar a quarta? Eu vou derivar 8 vezes 6 vezes 1 menos 2x na menos 4. 8 vezes 6 é constante, não vai atrapalhar na hora de derivar. Então, a derivada de ordem 4. 8 vezes 6 vezes menos 4 vezes 1 menos 2x dá menos 5 vezes a derivada de 1 menos 2x, que é menos 2. Isso aqui vai ficar 8 vezes 6 vezes menos 2, dá menos 8 vezes 12 sobre 1 menos 2x na 5. Tá? Então, eu vou escrever aqui embaixo, para no próximo passo a gente derivar já a partir daqui. Bom, então, quem vai ser o quarto termo dessa sequência? A derivada de ordem 4 no ponto 0, dividido por 4 fatorial. Então, se x é igual a 0, isso aqui vai ficar menos 8 vezes 12, dividido por 1 na 5, que é 1. Então, vai ficar menos 8 vezes 12, dividido por 4 fatorial. Lembrando, 12 sobre 4 fatorial, 4 fatorial é 24, também daria para simplificar com 8 vezes 12. Não vou simplificar por enquanto, para ver se a gente consegue deduzir para todo o termo, se dá para se fazer as mesmas simplificações para todo o termo. Eu vou dar uma verificada aqui no sinal, porque aqui deu um negativo e isso quer dizer que pode acontecer sinais alternados. Então, eu vou até rever as minhas contas. Então, a derivada da função 1 menos 2x na menos 1 é menos 1 menos 2x na menos 2 vezes menos 2. Então, aqui realmente vai ficar positivo. Então, o A0 é positivo e o A1 é positivo. O A2, derivando 2 vezes 1 menos 2x na menos 2, dá 2 vezes menos 2, vezes 1 menos 2x na menos 3, vezes menos 2. Então, ó, esse menos com esse menos vai dar mais, né? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, então realmente é positivo. Então, de repente, eu me enganei no sinal da quarta derivada. Terceira derivada aqui, né? Vai ficar 8 vezes menos 3, que é o expoente,
vezes 1 menos 2x dá menos 4, vezes a derivada de 1 menos 2x, que é menos 2. Talvez seja aí o meu erro. Então, menos com menos vai dar mais, 8 vezes 6, então vai dar positivo. Ah, realmente, de fato, aqui, ó, eu esqueci esse menos 4 aqui, ó, menos 4 vezes menos 2. Então, ó, aqui já direto vai dar 8 vezes 24 vezes menos 2 aqui, ó. Então, primeiro, né, menos com menos aqui vai dar mais. E vai ficar 24 vezes 2, vai ficar 48. Então, 8 vezes 48. Então, aqui, 8 vezes 48, 8 vezes 48. Então, 8 vezes 48 sobre 4 fatorial. Como eu disse para vocês, 4 fatorial é 24, daria para simplificar com esse 48. Acho que já dá para a gente deduzir aqui. Vou fazer só mais uma derivada para ter certeza, derivada de ordem 5, para ter certeza da dedução do termo geral da sequência AN. Então, 8 vezes 48 vezes 1 menos 2x dá menos 5. Então, 8 vezes 48 vezes menos 5 vezes 1 menos 2x dá menos 6, vezes a derivada de 1 menos 2x, que é menos 2. Então, vai ficar 48 vezes menos 8 vezes 48 vezes menos 5 vezes menos 2, a constante. Então, isso dá, vou colocar assim, 16 vezes 48 vezes 5. 48 vezes 5, se não me engano, é 120. 120 sobre 1 menos 2x na 6. Então, quem seria o A5? A derivada de quinta ordem no ponto 0 sobre 5 fatorial. Derivada no ponto, se x é igual a 0, vai ficar só o 16 vezes 120. Então, vai ficar 16 vezes 120 dividido por 5 fatorial. Então, esse é o A5. 16 vezes 120 dividido por 5 fatorial. Bom, vamos ver o que dá para fazer para generalizar todos esses termos dessa sequência, né? Que valha para todos até agora. Se a gente conseguir generalizar, a gente conseguiu generalizar os termos gerais. Bom, então vou fazer assim: A0 é 1, A1 é 2, A2 é 8 sobre 2 fatorial, mais 8, vou botar que é 4 vezes 2, 2 fatorial é 2, simplifica e é só o 4. A3, 8, ó, o 6 por 3 fatorial é a mesma coisa, então é 8. O A3 é 8, o A4, 48 é 2 vezes 24 por 4 fatorial, 4 fatorial é 24, então aqui vai ficar 16, o A4 é 16. E até o A5 que nós fizemos, 16 vezes 120 sobre 5 fatorial, 16, então daria 16. Bom, desconfio, 48 vezes 5, 40, 20, 240. Ah, olha um erro interessante. Sem calculadora, eu coloquei 48 vezes 5 era 120, e não. Ainda bem que vocês podem fazer, né? Usem calculadora na prova. Então, 200 vezes 240. Aí é que tá. Então, tem um 2 multiplicado aqui. Então, o A5 é 16 vezes 2. Então, o A5 é 32. Agora sim vai encaixar no padrão muito fácil de deduzir.
Percebam o seguinte, a 0 é 1, a 1 é 2, a 2 é 4, a 3 é 8, a 4 é 16, a 5 é 32. Tudo potências de 2. Ó, 1 é 2 na 0, 2 é 2 na 1, 4 é 2 ao quadrado, 8 é 2 ao cubo, 16 é 2 na 4 e 32 é 2 na 5. Ou seja, a gente deduz que o AN aqui é 2 na N. Pronto, descobrimos a série da função 1 sobre 1 menos 2x. Então, é o somatório de n igual a 0 a mais infinito de 2 na n vezes x na n. Vai ficar, ó, bonitinho. Bom, daí o que nós temos que fazer? Agora o intervalo de convergência. Para que valores de x a gente pode, de fato, considerar essa igualdade. Para que valores de x? A gente sabe que na pior das hipóteses, a gente consegue a convergência para o valor do centro da circunferência, para o a igual a 0. Então, a gente tem que ir lá pelo critério de D'Alembert e determinar o intervalo de convergência dessa série. Então, ó, Bn, vamos considerar, né, que Bn é 2 na n vezes x na n e Bn mais 1 é 2 na n mais 1 vezes x na n mais 1. Lembrando, né, que o AN das séries, a gente só considera a série constante. Então, esse aqui seria a n, por isso que eu estou chamando Bn de 2 na n e x na n. Então, pelo critério de D'Alembert, a gente tem que calcular o limite de n tendendo a mais infinito de Bn mais 1 sobre Bn. Então, 2 na n mais 1 vezes x na n mais 1 dividido por 2 na n vezes x na n. Aqui nós não temos divisão de frações, então a gente pode pensar na simplificação direta. 2 na n mais 1 é 2 na n vezes 2 na 1, x na n mais 1 é x na n vezes x na 1. Então, vai simplificar direto com o denominador x na n vezes 2 na n. O 2 na n vai simplificar, o x na n vai simplificar. Então, se a gente pensar, o que sobrou desse limite? Sobrou o 2x. E, na verdade, 2x nem tem mais a variável n. Então, temos uma constante. Porque a variável do limite é n, embora às vezes meu n pareça 1x, mas a variável do limite é n, e vai ficar módulo de 2x, então, que é a constante, não depende de n. Então, esse é o L, né, do critério de D'Alembert. Por D'Alembert, a convergência ocorre quando o limite é menor que 1. Então, o módulo de 2x é menor que 1. O 2 pode sair do módulo. Então, 2 vezes módulo de x é menor que 1. Então, o módulo de x é menor do que 1 meio. Isso é interessante porque aqui a gente vê que, na verdade, esse 1 meio é o raio de convergência que nos ajuda a definir o intervalo de convergência. Vou fazer na reta real, como eu fiz no outro. Bom, vou considerar a reta real. O centro dessa série é no 0, e agora o raio de convergência é 1 meio. Então, os números em módulo de menos 1 meio a 1 meio. E aqui o raio, considerar o raio de convergência. Então, fica muito fácil determinar esse intervalo de convergência se a gente pensar dessa forma. O módulo de x ficou menor do que número? Esse número é o raio de convergência para a gente relacionar aqui a reta real. Então, o critério de D'Alembert garante a convergência para todos os valores de x
maiores que menos 1/2 e menores que 1/2. Acontece que a gente sabe que o critério de D'Alembert tem os casos inconclusivos. E aí a gente tem que trabalhar por outro critério, os casos inconclusivos. Que é quando x é menos 1/2 e depois quando x é mais 1/2. Bom, se o x é menos 1/2, como é que vai ficar a série? Era de 2 na n vezes x na n. Então, se o x é menos 1/2 na n, a gente tem que manipular, simplificar o máximo possível. Aqui eu posso separar em duas, menos 1/2 na n, menos 1 na n sobre 2 na n, propriedade de potenciação. E olha, propriedade de potenciação também, top 1 da matemática básica para cálculo 2. Então, fica somatório apenas simplificando de menos 1 na n. A gente sabe que isso diverge. Então, realmente fica aberto no menos 1/2. Vamos ver para o 1/2. Claro que o processo vai ficar parecido e vai ficar mais fácil até de determinar. O que acontece, então, se x é 1/2? Vai ficar 2 na n vezes 1/2 na n. Na verdade, isso aqui, diferente do anterior, vai dar 1. Né? 2 na n vezes 1 sobre 2 na n. Vai simplificar os 2 na n, vai ficar apenas somatório de 1. E a gente também sabe que diverge. Então, o intervalo de convergência é de menos 1/2 a 1/2 aberto. O que isso significa? Que a gente só pode considerar que a função 1 sobre 1 menos 2x é o somatório de n igual a 0 mais infinito de 2 na n vezes x na n, se o x pertencer ao intervalo aberto de menos 1/2 a 1/2 aberto. Então, só nesse intervalo a gente pode considerar a igualdade, ok? Então, faça no GeoGebra o que eu fiz nos outros, para vocês verem pelos seus próprios olhos esse intervalo de convergência, tá? Era isso hoje. Boa noite.